Bom, pra mim aqui é boa noite, então boa noite, segundo ano. Não sei pra vocês aí o que é, mas mais uma vez aí meus votos que sejam tudo bem. E vamos voltar, né? Vamos voltar aí ao conteúdo. Na verdade, vamos finalizar, né, esse capítulo aí eu chamei de G, né? Eu não sei se eu tô certo. Tá? A gente tá no G4 depois de 2 semanas. Eu sei que faz bastante tempo. Eu imagino que quem está acompanhando a aula de fato, né? Tá 2 semanas longe, por isso que eu vou fazer aí uma retomada e eu vou organizar essa aula aqui, final mesmo, para a gente já terminar o tipo 6 aí, né, que eu coloquei, o socioeconômico, e ao mesmo tempo já recapitular tudo, fazer uma revisão e finalizar esse capítulo de partidos políticos. Beleza? Então, para quem vai ver ainda, então vai ficar um pouco mais cansativo, porque eu vou repetir algumas coisas, porém, né, fica mais... Não tem esse espaço, né, entre uma aula e a outra que durou aí quase 2 semanas, né? Então vamos lá, tá? Então a gente está no partidos políticos, no G, e o que vocês têm que saber de partido político? Definição, relevância, criação de um partido político e os tipos, que é a parte mais complicada, é a parte mais, né, complexa aí. Então a definição de um partido político, lembra, uma característica é não precisar de ideologia e é qualquer organização de pessoas que disputa a eleição com o objetivo de chegar ao poder. Tá? A relevância de um partido é definida pelo potencial de coalizão, capacidade deste partido de fazer alianças. Tá? Essas alianças muitas vezes têm até a ver com o potencial de veto e chantagem, porque você tem bastante cadeira, né, número efetivo de cadeiras, já usando aí o terceiro termo, para você poder ameaçar, ó, se você não for meu amigo, eu não vou apoiar você nessa sua causa aí, né? Então essa questão do veto e da chantagem também tá tudo conectado, né? Se você parar para analisar, o potencial de colisão tem relação com o potencial de veto e chantagem, com o número efetivo de cadeiras e também com o nível do cargo. Uma coisa leva a outra. Tudo para tornar o seu partido relevante. Não adianta você ter potencial de coalizão, né, se o seu potencial de coalizão não emitir uma ameaça de chantagem. Também, e também você tem um potencial de coalizão sem um nível alto de um cargo político. Então tem essas coisas, né? O partido mais relevante é o que aglomera aí, né? O que une aí essas 4 aí, ideias, aí, esses 4 conceitos, né? Essas características. Como criar é a parte burocrática, né? Então falei que aí você existe 4 passos, né? Criação de um estatuto, né? Definição de 101 eleitores. Você precisa registrar isso num cartório, registrar os dirigentes, os cargos mais altos do partido, depois colher 500 mil assinaturas em 1/3 dos estados do Brasil e, né, garantir aí com o Tribunal Superior, né, o TSE, né, o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, uma aprovação, e você tem aí um prazo, né, de pelo menos 2 anos para você poder, daqui 2 anos, 6 meses, um prazo para você poder se inscrever aí na próxima eleição, né? Você tem que estar ali apto para disputar a próxima eleição. G4, tá? Os tipos de partido político. Aqui você tem aí o partido tipo religioso, te dei um exemplo aqui da Palestina, né? Partido étnico, essa aqui é um exemplo do PCOE, né, da Espanha. Tá? Partidos de política externa, aqui eu te dei um exemplo do México, né, que questiona a questão da ALCA, partidos pós-materialistas, né, os partidos do norte da Europa, né, que são muito famosos por ter essa visão mais natural da natureza, por conta de que os grandes problemas centrais, né, que o mundo tem, esses países não têm. O Partido Verde no Brasil tem uma certa relevância. O catch-all, né, partidos que historicamente aglomeraram ali a voz, né, como eu usei o termo, a voz dos oprimidos, né, eles carregaram ali uma espécie de uma bandeira para as pessoas, né, que nunca tiveram a chance política de participar, né, das decisões de um país. E vamos ao que interessa, que é o partido socioeconômico, a famosa esquerda e direita, que eu falei para vocês que você tem que tomar muito cuidado no debate político para deixar claro que a esquerda e a direita ela tem um contexto histórico. Então, a esquerda-direita, a história da esquerda-direita vem lá da Revolução Francesa, tá? E ela se estabeleceu
mais na modernidade, com uma relação entre o mundo bipolar, né, o mundo esquerdo e o mundo direito, o mundo bipolar. Então estaria mais no campo do socialismo e do capitalismo durante, né, todo o regime da Guerra Fria. A esquerda, muita gente fala assim, usam a esquerda porque é a mão. Não, a esquerda tem a ver com a Revolução Francesa, lá ao lado esquerdo do Robespierre, né, a direita ao lado direito dele, são os mais exaltados, né, os mais radicais, os mais moderados. Então, né, vamos manter aí a história, respeitar a história. Hoje em dia, tecnicamente, de acordo com a ciência política moderna, a esquerda e a direita não existem mais. Tá? Porém, as pessoas ainda comumente chamam a esquerda e a direita. Vamos absorver esse debate político e vamos apelidar de esquerda e direita o que a gente conhece aí dos partidos modernos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter os partidos liberais, certo? E os partidos interventores, quando o assunto for economia. Por isso, socioeconômico. Então, partidos de... Você pega um partido e fala assim, esse partido é o quê? Com viés econômico, ele é um partido liberal. Com viés econômico, ele é um partido interventor. Com viés de costumes, partido, uma visão social, ele tem essas características. E aí você, através dessas características, você apelida ele em esquerda e direita. A direita estaria num campo mais da elite, um campo com menos reformas, um campo mais protegendo os interesses do mercado, do sistema econômico, e a esquerda estaria num campo mais povo, mais nacional, mais protegendo a nação, menos as empresas e mais o trabalhador, mais a carteira de trabalho, os direitos. Então você vai ficar migrando por esses campos. Porque, na verdade, os partidos socioeconômicos, eles se dividem, na verdade, em apoiar ou não um campo da economia e apoiar ou não um campo social. E aí a gente apelida eles como quiser. Mas o certo geralmente é chamar o partido de um partido liberal, com características de costume tal, que a gente vai ver, e um partido interventor com características de um costume tal. Vamos embora. Depende. Professor, pode ter um liberal que ele tem uma característica que é diferente? Tem. Ele é diferente liberal do que ele seria do costume? Tem. Então é confuso. Vai ficar melhor quando terminar a explicação. Então vamos lá. Partidos liberais. Vamos lá, vamos pegar por ele. Primeiro, papel do Estado, impostos, privatização ou estatização, nacionalização versus capital estrangeiro. Eu deixei o papel do Estado por último. Na aula passada eu falei um pouco sobre impostos. Então o que é? O Partido Liberal ele vai estar defendendo a isenção de imposto. Então, na lógica do Partido Liberal, os impostos atrapalham o mercado, pensamento econômico. Porque os impostos, primeiro, sobrecarregam o trabalhador, sobrecarregam o empresário. Tá? Os impostos inibem as empresas de investir no país. Tá? Os impostos prejudicam o livre comércio. Então, essa é a grande questão. Os partidos interventores são partidos que defendem o papel do Estado mais forte. Ou seja, taxar empresas estrangeiras, manter um nível alto de impostos, tá? Taxar empresário para arrecadar, para fortalecer o papel do Estado. Tá? Aí você fala assim, então o interventor ele quer um Estado mais grosso, né, um Estado mais cheio de dinheiro, e o liberal ele quer um Estado mais mínimo, um Estado mais seco. Tá aqui já num campo que a gente vai estudar em filosofia, pode aguardar. Tá? Um campo mais liberal, um campo mais livre, um campo mais mínimo, um Estado mais enxuto, menos econômico, um Estado onde ele deixa circular mais o dinheiro. Tá? Aqui você já vai ter a grande característica, porque um Estado com o dinheiro arrecadado, um Estado que taxa mais, é um Estado que usa mais o dinheiro para o povo. O pensador liberal ele acha que o povo não precisa do Estado cuidando dele. A gente chama isso de Estado paternalista. É um ataque que os liberais dão ao Estado. Eles dizem, por exemplo, um ataque que os liberais dão ao interventor. O interventor, ele quer cuidar do povo, ele quer tudo tem que ser do Estado, e tudo que é do Estado é ruim, é corrupto, tem má formação. É uma característica. Os interventores já xingam os liberais porque falam, então o Estado não pega dinheiro das empresas, não pega dinheiro do povo, não pega dinheiro dos empresários, e quem é que vai cuidar do povo? Quem é que vai construir estrada? Quem é que vai pagar a polícia? Quem é que vai pagar lixeiro? A empresa privada.
Então vamos confiar na empresa que só pensa em lucro? Então você tem esse grande debate, que é um debate super sadio, um debate super atual, e que a gente tem que simplesmente debater, né? Porque realmente não tem ali uma definição. Eu não sei se eu falei na aula passada, que eu tô gravando isso 2 semanas depois, mas essa é uma aula que, mano, perde-se muito ela sendo virtual. É uma aula que, essa aula sendo virtual, ela fica chata. Porque nós perdemos, né, o debate. E aqui entra o debate. E eu sei que vocês gostam de debater bastante, vocês gostam de participar, e isso me machuca um pouco. Eu fico um pouco chateado, porque essa é uma aula que requer quentura. E nós estamos passando por uma situação que é um abalo da questão da saúde, mas nós estamos passando por uma questão econômica muito séria. E nós estamos passando por uma questão política muito séria. Então, nós temos aqui uma crise política e econômica também, além, obviamente, dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Até porque a crise sanitária envolve muito bem o papel do Estado. E é muito interessante, eu não estou aqui defendendo os interventores, não. Tá? Não é uma defesa dos interventores, não é algo que eu concordo, porque eu sou da bandeira dos interventores. Mas percebam, em época, isso, eu vou falar isso porque eu concordo com isso também, mas eu não sou interventor, mas eu concordo, e isso dá força para os interventores. Percebam, um mercado liberal, olha o que lhe acontece em épocas de crise. Olha o que acontece se o mercado fica livre em épocas de caos. Quem está salvando a população aí? É a economia? Não é. É o patrão, o empresário? Muitos, sim. Mas quem tem que intervir? Os R$ 600 do governo. Quem tem que intervir? A quarentena? O governo. Não são as empresas que ditam o ritmo da área econômica. Você não pode deixar o capital livre. Tá vendo? Olha a Bolsa de Valores, o que está acontecendo com ela. Olha o que está acontecendo, né, com o dólar. Com essa espécie de volatilidade, né, essa volatilidade do câmbio. Por quê? Porque a economia sofre muito quando ela é muito livre. Quando ela é muito liberta, ela não tem um regulamento, em épocas de caos, ela sofre. E aí o Estado tem que vir intervindo, né? Ele tem que vir apaziguando ali, contornando, né? E sendo um pouco mais de papai do povo para poder segurar um pouco a onda, porque senão fica caótico. Essa é uma defesa do Estado interventor. O interventor, ele critica o liberal nesse sentido, em épocas de caos. O mercado não salva a humanidade. E eu não sou interventor, mas eles têm razão nesse sentido, isso você não pode negar. Nem importa o que eu sou, eu nem vou falar, mas entendeu? Para vocês entenderem, estou fazendo aqui uma defesa de uma situação que a gente está vivendo e que faz sentido, tá? Muito sentido. Ok? Privatização / estatização. Partidos liberais defendem a privatização, ou seja, que as empresas sejam privadas, ou seja, controladas pelo capital individual. Privatização é a venda do patrimônio público para capital privado. Ok? Então as empresas, o que rege o mercado, vai num país, é um partido político, esse mercado tem que ser dirigido por empresas de cunho privado. Já a visão interventora acredita que tem que existir estatizações, tem que ter centros estratégicos no nosso país, assim, que tenham que ter empresas públicas, empresas de coordenação do Estado. O que a privatização critica? O que eles falam mal da estatização? De novo, corrupção, caso da Petrobras, empresa estatal. O que a privatização xinga? Qualificação. As pessoas que trabalham em empresas públicas não são fiscalizadas, não têm qualificação para estar lá. Boa parte dos cargos são nomeados por pessoas que não têm condição de estar ali, estão ali porque têm amizade política, coalizão, a gente acabou de ver, relevância política, né? E não tem eficiência. Tá? Esses caras, os liberais que defendem a privatização, têm razão quanto à estatização? Essas críticas à estatização fazem sentido no Brasil? Mais do que tudo. Total. Nós temos empresas estatais cobertas de corrupção? Sim. Nós temos empresas estatais com funcionários que não trabalham, não estão preocupados, não têm metas. Numa empresa privada você demite o cara que vacila. No estatal é concurso público. Tem pessoas que são incapazes, pessoas que ficam ali nos cabides de emprego? Tem. Com certeza essa crítica faz sentido. E a estatização? Qual a crítica que faz a privatização? Se você deixar
As empresas privadas, primeiro, você perde patrimônio público. Empresas privadas são basicamente empresas que usam tecnologia. O Brasil, por ter pouca tecnologia, você vai privilegiar pessoas que estão, empresas que estão com as suas matrizes, as suas sedes fora do Brasil. Então você vai ter um mercado circulando no nosso país, mas o lucro, o grosso do capital, vai ser direcionado para outras esferas econômicas fora do Brasil. O país perde dinheiro. Segunda grande crítica dos estatizadores contra a privatização. A empresa privada, ela usa esse discurso de que ela é melhor, mas ela não tem nenhum tipo de, digamos, de compromisso com o consumidor. A empresa privada só pensa em lucro. Ela demite quando for o caso, ela coloca lá papelão na carne, se for o caso, soda cáustica no leite. Eles estão apenas comprometidos com o dinheiro, eles não estão comprometidos com a boa qualidade do produto e muito menos com o papel, né, social. Tá certo os estatizadores com essa crítica à privatização? Certíssimo, faz sentido. Faz total sentido. Pô, professor, e aí? Sei lá. O certo é os caras fazer o certo. Eu ser uma estatal que funcione, que não seja corrupta, ou ser uma empresa privada com cunho social e que deixa uma rendinha no Brasil, né? Que tem ali uma negociação onde o Brasil possa investir aí em coisas. É isso. As críticas fazem sentido. O que é o ideal? Ser o que você é sem absorver as críticas. Debate, mano. Isso aqui é aula. Blá, blá, blá. Tudo bem? Nacionalização versus capital estrangeiro. Esse é um outro debate. Os liberais defendem a nacionalização. É que aí eu fui justamente aqui que eu fui querer inverter, né? Os liberais defendem o capital estrangeiro. Os interventores, a nacionalização. O que seria basicamente isso? As empresas que vão tomar conta, né, dos recursos minerais. Como que um país se desenvolve? Como que a gente vai aumentar a nossa produtividade? Usando o capital de estrangeiro, pegando empréstimo, atraindo investidores de dólares, chineses, indianos, americanos, ou a gente vai fazer isso com capital próprio, ou a gente vai nacionalizar. Quem vai tomar conta do petróleo no Brasil é o Brasil. Quem vai tomar conta da soja brasileira é o Brasil. Quem vai investir na tecnologia brasileira da Embraer, do avião, é o Brasil. Né? Não, vamos associar isso ao capital estrangeiro. É isso. Interventores. Brasil, liberais, capital estrangeiro. Ô professor, eu fiquei ouvindo você falar e eu acho que às vezes tem que ser um pouco de cada. Mas é aí que a gente tá. Professor, o Brasil é o quê? Liberal? Eu sei que tem os partidos liberais. Hoje a grande bandeira do Partido Liberal no Brasil é aquele partido da onda laranja, um partido que vai crescer muito. Escuta o que eu tô falando, cara. A próxima eleição esses caras vão arrematar bastante cadeira. Partido novo. Esse partido tá forte, hein? Partido forte. Tá? No Brasil, o grande partido que se diz liberal de verdade é o Partido Novo. O partido que se diz, que se clama por interventor de verdade é o PT, o PSOL. Né? Porém, na prática brasileira, eu já vi o PT ser liberal várias milhões de vezes. O PSOL... Não, mas o PSOL, a relevância do PSOL está muito mais no campo de coalizão e fazer aliança do que propriamente tomar decisões. PSDB, o antigo PFL, né, esses partidos do Centrão, DEM, PSDB, PMDB, que virou MDB, a Rede, são partidos que eles não sei, eles vão um pouco para lá, um pouco para cá. Você pegar, eu já falei, estudar política no Brasil é o caos. Como o Brasil é um país multipartidário, os nossos partidos, eles estão caminhando aí no meio. Tá? Que vai levantar a bandeira liberal, mas é só bandeira, no poder eu nunca vi fazer, até porque não chegou ainda, é o Novo. Agora, eu citei agora o PSOL e o PT como interventor na bandeira, porque na prática não são. Primeiro, a primeira ação política do Lula, na época que o PT de fato era PT, foi uma carta aos empresários brasileiros. Ele escreveu uma carta dizendo que não ia mexer no capital estrangeiro. Ó, empresários, fiquem tranquilos. Eu não vou taxar o capital estrangeiro. Vai continuar entrando empresa no Brasil. Essa é uma atitude totalmente liberal.
Tá? Então é complicado, porque o Brasil é um... E o Brasil, professor, real, para onde a gente tá? Não sei. Tá no meio do caminho, o Brasil é uma bagunça. Uma hora a gente é uma coisa, uma hora a gente é outra. O Brasil, ó, por exemplo, na Dilma, o Banco Central brasileiro não tinha autonomia para controlar crédito, liberar inflação. Então isso é uma característica interventora. Mas durante todo o governo FHC, ele teve autonomia. E agora voltou a ter com o Guedes no poder. Então o Brasil ele não mantém uma linha. Ele não mantém uma estrutura. A gente fica caminhando. Agora, nesse exato momento, nós estamos em crise. Então o Brasil tem aí características mais voltadas para o papel interventor. Mas o Bolsonaro ele foi eleito trazendo uma bandeira liberal. Trazendo uma bandeira mais do campo liberal. O Brasil é difícil ser liberal. Porque o Brasil não tem tecnologia, ele não consegue andar com as próprias pernas. E a gente tem a cultura católica, que a gente vai ver também depois na aula de filosofia. Nós temos uma cultura paternalista, essa cultura da previdência, dos R$600, do Bolsa Família. Isso é cultural no Brasil. Você quebrar isso aí é complicado. Muito complicado. Tá? Então, o Brasil ele tem ondas liberais e ondas interventoras. A gente está no meio do caminho. Isso é um debate. Tá? Então, eu estou te dando aqui o conceito, mas a gente vai debater muito isso ano que vem, cara. Ano que vem a gente vai ter aula de economia pura e a gente vai ter aula de Brasil. Né? Então a gente vai começar a debater esses assuntos políticos do Brasil moderno, do Brasil histórico. Tá? Mas é chato, como eu falei, repito, essa aula virtual, porque a gente fica muito nesse campo do conceito. Eu só fico falando. Tem tanta coisa pra gente debater aqui para crescer e a gente não consegue. Então, basicamente, vamos lá. Liberal. Papel do Estado. Sem papel do Estado. Mínimo. Estado mínimo. Impostos reduzido. Privatização e capital estrangeiro investindo nas riquezas naturais e nas riquezas minerais do país. Interventores, papel do Estado forte, atuante, centralizador. Impostos para criar fundos, para criar recursos no Estado, para quê? Para estatizar, criar empresas estatais e nacionalizar nossos recursos, né? Construindo Petrobrases da vida, né? Construindo aí empresas estatais para gerir as nossas riquezas, ok? Um país rico é um povo rico. Só que assim, agora vai ficar mais fácil. O que seria o campo dos costumes? Necessidades básicas, laicismo e valores. Tá? Então, por exemplo, o que eu traria com as necessidades básicas? Basicamente, a educação, saúde, moradia, emprego, trabalho, tá? Segurança, lazer, esporte, lazer, tá? Transporte público, alimentação. Tá? Se você pegar essas características básicas, a grande questão é quem é responsável por garantir isso ao povo? Quem garante trabalho ao teu pai? Quem garante alimentação ao teu tio? Quem garante previdência à tua avó? Quem garante educação a você? Quem garante segurança à sua família? Quem garante um transporte público de qualidade ao seu bairro? Quem garante os asfaltos, saúde, parque, biblioteca, lazer ao seu bairro? Quem vai lhe garantir emprego? O mercado ou o governo? Liberais, costumes, necessidades básicas são responsabilidade do mercado. Aqui temos uma palavra chamada meritocracia, uma palavra muito usada pelos liberais. Portanto, basicamente significa que o Estado ele é mínimo, ou seja, o Estado ele te garante emprego, o Estado te garante um trabalho e o resto é com você. Você paga seu convênio médico, você paga seu transporte, você paga sua escola, ou seja, se você tiver, né, um trabalho, uma capacidade de trabalhar e um lugar, uma propriedade para trabalhar, amigão, se vire-se. O Estado te deu. Mas a visão é, se o Estado te deu de forma igual, as mesmas condições, o melhor ganha, o pior cai. Mérito. Mas para isso as pessoas têm que ter as mesmas condições. Certo? Então, é a meritocracia. O Estado interventor, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar mais no campo das desigualdades. Ele vai reconhecer como todo mundo é desigual e todo mundo não tem a mesma chance, então o Estado vai garantir essa parte. Só que para o Estado te dar saúde, educação, segurança, tudo gratuito, que não é gratuito, é por imposto, então a gente vai ter que ter uma cobrança de impostos muito alta.
Na visão dos liberais, se o empresário não for, de certa forma, massacrado em impostos, ele pode, pagar o convênio médico para a família, ele dá a escola do trabalhador dele, do funcionário dele, ele pode dar melhores salários para você financiar e comprar um carro, para você poder pagar um transporte público, para você contribuir. Tá? Então a ideia dos liberais é um Estado que inibe o mercado, ele faz o mercado pagar baixos salários, fazer os trabalhadores trabalhar em situação precária. Se o Estado liberar esses impostos, o empresário ele vai tornar a vida do trabalhador melhor e, portanto, o trabalhador conseguirá ter uma necessidade básica de qualidade. Viajar. Já o Estado não. O Estado, o interventor, ele acredita que o empresário, se ele não vai fazer isso. Então quem tem que fazer é o Estado. Por isso ele tem que cobrar imposto. Ele tem que criar essa massa, né, aquele grosso, né, que eu falei para vocês, de capital, para poder investir nas necessidades básicas do povo. Professor, e aí, o que a gente faz? Meio a meio. O Brasil tem SUS e tem convênio médico. A gente está vendo aí agora. Meio a meio, meio a meio. Brasil vai estar ali. E aí? Tem a escola pública, tem a escola privada. Professor, a escola pública é pior. Debate, vamos discutir. É engraçado porque a escola pública é pior, mas as universidades não. Nem sempre o que é público é pior. É debate, velho. É gerência, é administração, é fiscalização, é como o mercado funciona. É política pura. Não tem uma receita. É política pura. Ok? E eu não falei para vocês, mas é bom falar, como é que fala? Lá na Revolução Francesa, tinham os chamados montanheses, que eram os homens que ficavam sentados ao centro do senhor Robespierre. Então tem partidos que defendem justamente o centro. O centrão que eu citei agora. São partidos de centro. Uns até falam, eu sou centro-esquerda, eu sou centro-direita. Eles vão caminhando nessa lógica. Porque às vezes, o que é o centro? É o meio a meio. O Estado vai intervir quando for necessário. Vai cobrar imposto? Um pouquinho, não vai cobrar muito, nem nada. Vai privatizar? Algumas coisas, outras não. Vai estatizar? Algumas coisas, outras não. Vai entrar capital estrangeiro? Às vezes sim, às vezes não. Tudo é nacionalizado? Sim e não. Vai nacionalizar tudo? Não, não precisa. Não vai nacionalizar nada? Também não precisa. Vamos analisar. O Estado vai intervir e garantir segurança para todo mundo? Também não precisa. Dá para ter uma empresa privada, dá para associar, não precisa ser tudo. São os partidos de centro. E o que a gente chama de centro-esquerda, centro-direita? São porque eles são centro mais alinhados às questões da direita ou mais alinhados à esquerda. Um centro-esquerda seria basicamente assim, cara, na boa. Entre as características, né, liberais e interventoras, eu sou centro em algumas, e em algumas eu sou de direita. Eu sou centro, mas eu acredito que o capital estrangeiro tem que vir. O papel do Estado, ele tem que ser, às vezes, regulado, né? Às vezes tem que ser máximo e mínimo, mas com relação ao capital estrangeiro, eu acredito que o Brasil não precisa mais nacionalizar nada. Pode trazer tudo de fora, desde que o Estado regule. Você é um centro-direita. Você tem uma característica de direita, mas você tem características de centro. E centro-esquerda. E tem o centro que não é nem esquerda nem direita, ele é os dois, é o centro-centro. É confuso, né, cara? Eu falei pra vocês. Rola debate. E o Brasil, na real, é um centro. Né? Às vezes na história centro-direita, às vezes centro-esquerda. Né? Ok? Essas necessidades básicas aqui entram também, esses programas redistributivos, né, de Bolsa Família, Auxílio Gás, naquela época do CEL, né, que tem aqui em São Paulo, né, também o governo da Marta, quem vai à escola leva leite, o governo do Maluf era liberal e fez o leva leite, o Singapura, né, que depois foi um desastre, mas são essas questões. Tudo que o Estado intervém para garantir assim, programas sociais está no campo do lado interventor. O campo dos valores, antes de falar do laicismo, que é fácil, os valores estariam no campo, nesse campo ligado por exemplo, o papel da família, já vou usar até o laicismo, o papel da religião, o aborto, tá? A questão do casamento homossexual, a eutanásia, clonagem, são esses valores, né? São essas coisas que envolvem as questões sociais, questões humanas, questões de personalidade.
questões de opinião própria, questões de pessoa comum. Tá? Os partidos liberais são chamados, eles tendem a ser mais conservadores. Ai, desculpa minha garganta. Então os liberais são mais conservadores, eles acreditam num papel mais forte da família, eles já são contra, eles são mais religiosos, eles carregam mais a bandeira da religião, eles têm uma visão mais voltada, contrária à perda da vida, então são contra geralmente o aborto, eles são contra a liberação da droga, a legalização e descriminalização da droga, eles são contra a eutanásia, eles estão mais naquela coisa mais tradicional, mais conservadora. E os interventores carregam nesse campo dos valores do costume um papel mais, que a gente pode chamar, né, mais moderno, mais liberal. Liberal, né? Sabe que seria um liberal em costume, não um liberal econômico. Tomar cuidado, né? Eles seriam mais, né, liberais, mais modernos, menos, digamos, quadradões, assim, né? Eles são mais atuais nesse sentido. Então eles discutem a questão da legalização e despenalização das drogas, eles defendem a ideia do aborto, eles defendem a bandeira do laicismo, que é a não intervenção da igreja e das religiões nas decisões educacionais, políticas, né? E nos valores em si. Então essa questão dos valores, também você joga o liberal no campo mais tradicional, no campo mais conservador, e você vai jogar o interventor na parte social, num campo mais liberal, num campo mais moderno, num campo mais atualizado, num campo mais aberto. Tudo bem, pessoal? Então fica esse meu voto de infelizmente a gente não poder debater política, mas qualquer dúvida me escrevam, não se esquecendo que é uma aula de conceito, né? O que importa é você saber os conceitos, o que é interventor, o que é liberal, o que é papel do Estado, o que é imposto, o que é centro, o que é costume, e aí você vai carregando isso para o terceiro ano, onde a gente vai lá abrir mais os debates, tudo bem? Então desejo, é feio falar isso, ou bonito, não sei, né? Mas é estranho. Uma ótima quarentena, tá? Um abraço a todos vocês aí e até a próxima aula. Valeu!